Boa tarde, me chamo Ítala Juliana Fidelis Barbosa, sou bolsista voluntário PSIONEB e discente do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado da Bahia, Campus 8, situado na cidade de Paulo Afonso, Bahia. O presente trabalho foi intitulado de Avaliação da taxa de crescimento e calcificação de colônias de corais da espécie Siderastra estelata Verrio 1868, da região costeira do Rio Grande do Norte, e teve como orientador o professor Dr. Nathan Silva Pereira. Os corais estão distribuídos ao redor do globo, principalmente nas regiões tropicais, formando ecossistemas recifais de grande importância, riqueza e diversidade. São formados a partir da acreção biológica de cristais de aragonita, sendo essa uma das formas cristalinas do carbonato de cálcio, que são secretadas através da base de seus pólipos, constituindo um esqueleto externo, o exoesqueleto. Fatores como temperatura, nutrientes dissolvidos, taxa de sedimentação, disponibilidade de luz, turbidez, entre outros fatores, são apontados como variáveis que podem influenciar a formação do esqueleto do coral. Os recifes de corais do Brasil estão distribuídos por cerca de 3.000 quilômetros da costa do Nordeste e podem ser divididos em 4 principais regiões: a região norte, os recifes da costa nordestina, os da costa oriental e os ecossistemas recifais das costas oceânicas, mas também espécies são encontradas na parte sul e sudeste. A espécie de coral Siderastra estelata ela é endêmica do Brasil e integrante da ordem Scleractinia. É conhecido como um dos corais pétreos com maior ocorrência ao longo do litoral brasileiro. Tem por característica a morfologia maciça, com pólipos pequenos. Também possui capacidade de resistir a variações de temperatura e luminosidade e alta turbidez de água. Com isso, se diferencia da maior parte das espécies que constituem a fauna de corais do Brasil. O presente trabalho teve como objetivo geral determinar a taxa de crescimento e calcificação de colônias da espécie Siderastra estelata da região costeira do Rio Grande do Norte e, como específicos, descrever a taxa de crescimento de corais da espécie Siderastra estelata da região costeira do Rio Grande do Norte por meio de análise esclerocronológica utilizando o software Coral XDS. Determinar a idade de colônias de Siderastra estelata através da contagem dos mandamentos de diferentes densidades evidentes em radiografias. E verificar a variabilidade da taxa de crescimento e calcificação do coral da espécie Siderastra estelata da região costeira do Rio Grande do Norte e comparar dados com outras ilhas. A área de estudo foi Maracajaú, que é uma comunidade costeira localizada no município de Maxaranguape, a 67 quilômetros ao norte de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Os recifes de corais dessa região são mais conhecidos como os parrachos de Maracajaú. Eles têm formações não contínuas e esparsas. Sua composição é baseada em corais escleractíneos, principalmente Siderastra estelata, que é responsável por cerca de 80% da construção. Para esse estudo, um testemunho do coral Siderastra estelata foi coletado em uma expedição realizada em 2 de agosto de 2018. Para a coleta do testemunho, uma equipe de 4 mergulhadores, com auxílio de equipamentos scuba e furadeira pneumática, acoplada a um tanque de ar, perfuraram uma colônia de 1 metro de comprimento, encontrada a uma profundidade de aproximadamente 1 metro nos recifes de Maracajaú. Com isso, recuperando um núcleo de 34 centímetros de comprimento. Após o procedimento de coleta, a amostra foi levada ao laboratório, onde foi lavada e exposta ao sol por um período de 5 dias para a remoção de todo o tecido vivo,
Em seguida, foi realizado o corte no coral, em placa de 5 milímetros de espessura, paralelas ao eixo de crescimento de toda a colônia. Em seguida, a placa foi radiografada em uma clínica particular, na cidade de Paulo Afonso, Bahia. A radiografia gerada foi digitalizada e analisada esclerocronologicamente no software Coral XDS, que é uma ferramenta para obtenção de valores de extensão linear, calcificação e densidade média de bandamentos do coral. A taxa de crescimento dos corais, ela varia ao longo do ano. Dependendo da espécie investigada, é possível observar bandas sazonais de crescimento, sempre alternadas entre altas e baixas densidades. E para este trabalho, as bandas de crescimento elas foram contadas a olho nu. Com a análise da radiografia, realizada na placa da colônia de Siderastra stellata, foi possível estimar a idade de 93 anos, tendo início e final dos registros os anos de 1925 e 1918, respectivamente, ano em que a amostra foi coletada. A radiografia apresentou bandas de densidades com boa qualidade visual e foi possível determinar a taxa de crescimento, que variou de 2,1 a 5,8 milímetros ao ano, com média de 3,75 a mais ou menos 0,7 milímetros ao ano. Estando dentro das médias esperadas para essa espécie na região da costa do Brasil. Estudos realizados por Pereira e et al. 2018, na região do Atol das Rocas, comprovaram a taxa de crescimento para a Siderastra stellata entre 2,76 a 3,46 milímetros ao ano. Lins de Barros e Pires, 2006, para o litoral da Bahia, apresentou taxa de crescimento de 2,73 a mais ou menos 0,35 milímetros ao ano. Para o presente trabalho, constatou-se que a estimativa aproximada para a taxa de crescimento da amostra da espécie de Siderastra stellata, extraída dos recifes de Maracajaú, Rio Grande do Norte, que é de 3,75 a mais ou menos 0,7 milímetros ao ano, está dentro do gênero em outras localidades do Atlântico Sul, principalmente para a região costeira. Considerando a disponibilidade de longas séries temporais para registros instrumentais, principalmente na costa do Rio Grande do Norte, registros geoquímicos de alta resolução fornecidos por corais da espécie Siderastra stellata podem auxiliar na reconstrução da história ambiental de uma região, sendo a avaliação da taxa de crescimento o passo inicial na composição e aperfeiçoamento desses arquivos naturais. Meus sinceros agradecimentos ao UNEB, Universidade do Estado da Bahia, ao UNESP, Núcleo de Estudos em Sedimentologia e Paleoclimatologia, ao Programa Institucional de Iniciação Científica PSI-UNEB e o meu muito obrigada ao orientador e professor Dr. Nathan Silva Pereira e aos meus amigos que me ajudaram nessa jornada de pesquisa. Essas são as referências de trabalho. Obrigada.